tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado por aqueles que nos assistem online. Nós estamos agora fechando o ciclo de conferências e palestras de 2023 e não poderia ser melhor o fecho do que recebeu o professor, doutor Silvano Raia. Em 3 pontos nós podemos definir o doutor Silvano Raia. Ele é professor emérito da USP, é pioneiro dos transplantes de fígado no Brasil e PhD em Londres. Com esse breve resumo, eu passo a palavra aqui à Rosisca Dácio de Oliveira, que é a coordenadora desse ciclo, e que foi organizado o ciclo anual pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim. Então, como eu disse, é um fecho de ouro para o nosso ano 2023 e agradecemos muito a presença do doutor Silvano Raia. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, também aquelas que nos seguem pela internet. Sejam bem-vindos à palestra do professor Silvano Raia. É um imenso prazer e uma honra para nós receber aqui o professor Raia. A professora Raia é o professor emérito da USP. Ele é PhD pela Universidade de Londres, como já foi dito aqui, e é professor emérito da Faculdade Nacional de Medicina. O professor notabilizou-se quando realizou o primeiro transplante de fígado como doador falecido da América Latina, em 1988. E também o primeiro transplante de fígado intervivos da literatura médica. Atualmente coordena na USP um projeto multidisciplinar para desenvolvimento do xenotransplante no Brasil. O professor Raia nos propôs a falar aqui sobre como viver, como aproveitar bem o terceiro ato da nossa vida. Belo tema, professor. Muito bem recebido nessa casa, em que estamos muitos de nós no terceiro ato da nossa vida. Nós vamos lhe ouvir com imenso interesse. Eu vou ser muito breve na saudação, portanto, ao professor, que é uma pessoa conhecidíssima de todo o mundo científico, muito conhecida também daqueles que acompanham esse tema, o tema do envelhecimento, para usar uma palavra vulgar, não é? Então, passo agora a palavra ao professor Raia, agradecendo a ele a gentileza da sua presença aqui essa noite. Professor, com a palavra. Senhor presidente Merbal Pereira, acadêmica Rosisca de Oliveira, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Considero um privilégio a oportunidade de comentar nesta academia algumas das experiências vividas durante minha já longa vida, focalizando principalmente o período dos últimos 30 anos. Inicialmente, farei algumas considerações gerais. A seguir, comentarei 2 temas relacionados à minha atividade profissional. E, finalmente,
farei algumas sugestões para como viver melhor o terceiro ato. Do ponto de vista tecnológico, minha geração presenciou mais progressos do que os ocorridos anteriormente durante toda a história da humanidade. Presenciamos desde a generalização da comunicação pelo rádio. Abrindo parênteses, eu me lembro, tinha 5 ou 6 anos, quando meu pai, italiano, médico, trouxe um aparelho de rádio Philips, que através dele ele conseguia ouvir a RAI, a rádio italiana. E ele estava muito feliz com isso. Novidade. Presenciamos desde a generalização da comunicação pelo rádio até a atual revolução da informática, que, de um lado, transformou o planeta em uma aldeia, onde todos se comunicam instantaneamente, e, de outro, aumentou quase infinitamente a capacidade de armazenar e correlacionar dados, criando até a inteligência artificial, e, por ela, o risco de sermos controlados por algoritmos. Saliente-se, porém, que, do ponto de vista subjetivo, nada se compara aos efeitos causados pelo aumento do tempo de vida lúcida. Vivemos hoje, em média, 30 a 40 anos a mais do que nossos antepassados, nascidos há 100 anos. Na realidade, nos é adicionada uma segunda vida adulta. Tornou-se inadequado o antigo conceito de que, a partir dos 50, 60 anos, entramos em declínio, perdendo progressivamente nossa criatividade e nossa capacidade de pensar. Pelo contrário, bem vivendo o terceiro ato, como alguns denominam esse período adicional, olha, não vamos competir. Vou repetir. Pelo contrário, bem vivendo o terceiro ato, como alguns denominam esse período adicional, é possível modificar radicalmente esse cenário. De fato, temos a oportunidade de analisar nosso passado e perceber quanto fomos influenciados desde o nosso nascimento por terceiros e, assim, conferir novos matizes aos anos adicionais que vivemos. Podemos aperfeiçoar nossa capacidade de pensar e produzir. No que diz respeito à importância da influência de terceiros na formação da nossa personalidade, estudos recentes com ressonância magnética funcional identificaram no lobo temporal do cérebro um centro que denominaram núcleo do espelho, como eram autores italianos, núcleo dello specchio. Demonstraram que registra cada movimento, cada ação e cada emoção vivida ao seu redor. Quando solicitado mais tarde, entra em função novamente para comandar a repetição idêntica desses atos e emoções anteriormente registrados. Essa repetição é influenciada pelo padrão emocional que nos circunda quando muito jovens, bebês, vivido no momento do registro inicial. Isso confere também a nós, professores, a responsabilidade de transmitir pelo testemunho a nossa conduta. Eu sempre digo que nós não somos influenciados por palavras. Nós somos influenciados pelo exemplo. Esta é a nossa responsabilidade.
para os filhos, para os netos, para os alunos, para os assistentes. A influência dos pais e do meio familiar fica nitidamente demonstrada no enredo do documentário Três Estranhos Idênticos. Relata fatos ocorridos em Nova York em meados do século passado. Uma jovem procurou a instituição que existe até hoje, cuja finalidade é assistir mães solteiras durante o parto e organizar a adoção dos recém-nascidos. Essa instituição existe até hoje. A particularidade desse caso é que a jovem mãe concebeu trigêmeos idênticos, que foram enviados a 3 famílias diferentes. Nem as famílias, nem os meninos mais tarde foram informados sobre a existência dos outros irmãos. Após 20 anos, eles se encontram casualmente, e vale a pena ler a maneira como eles se encontram. Eles foram a um jogo universitário e, de repente, eles viram uma imagem idêntica e passaram a se interessar. Eles se encontram casualmente, descobrem sua origem e percebem que, apesar de serem morfologicamente idênticos, têm personalidade e hábitos muito divergentes. Passados mais alguns anos, um se suicida e os outros 2 continuam levando vidas normais, mas em direção a interesses divergentes. Esses fatos demonstram que, independentemente do perfil genético, a formação da personalidade humana depende da influência familiar durante a infância e adolescência, e, a partir daí, do convívio com os mais velhos, professores e parentes. Para nós, no terceiro ato, nos é dada a oportunidade inédita de identificar os imprints que recebemos desde a infância e, assim, descobrir quem realmente nós somos, reconciliando-nos com nós mesmos e incentivando outros a fazer o mesmo. Eu acredito que essa foi a maior benesse que eu recebi do terceiro ato. Entretanto, essa possibilidade nos confere uma enorme responsabilidade, uma vez que, principalmente no terceiro ato, nosso comportamento passa a ser modelo para os mais jovens. Devemos influir para que façam mais cedo essa avaliação retrospectiva, que nós, mais velhos, somente tivemos a oportunidade de fazê-la após os 50, 60 anos, que é o meu caso. Exercendo essa influência nos mais jovens, estaremos sugerindo um atalho na sua trajetória de vida, antecipando um benefício ao qual nossa geração teve acesso somente no fim do caminho. Entretanto, essa tarefa não é fácil. Para bem cumpri-la, devemos aceitar e compreender o novo mundo em que vivem os jovens de hoje, com ânsia por liberdade e resistência a tudo e a todos que lhes pareça restritivo. Eu vivo isso diariamente. Eu gosto da mensagem. Muito gratificante, porém, é perceber que, apesar disso, ao conseguirmos lhes transmitir esse atalho, somos aceitos com afeto, respeito e amor. Estabelecemos pela primeira vez, quem sabe, um círculo virtuoso entre gerações com cultura e hábitos tão diferentes entre si. Mas mais do que isso, nós longevos, ao fazê-lo, estaremos justificando nossa prolongada permanência
entre os mais jovens, ocupando um espaço que até há pouco somente a eles pertencia. Apesar de ter sido aconselhado a evitar temas técnicos nessa apresentação, Paulo Nogueira Neto, peço vênia para comentar 2 fatos de minha vida profissional que valorizam princípios que facilitam minha vida atual. No terceiro ato, ou seja, o raciocínio horizontal e a liderança emergencial. No que diz respeito ao raciocínio horizontal, aprendi que é o único criativo, uma vez que associa 2 ou mais conhecimentos já estabelecidos para a criação de novas ideias. Difere do raciocínio vertical, que elabora sucessivamente a mesma ideia, apenas esmiuçando detalhes, não sendo, portanto, criativo. Uma importante contribuição à cirurgia, no campo dos transplantes, decorreu de uma associação horizontal de conhecimento e experiências vividas. Em 1985, após os primeiros transplantes de fígado em pacientes adultos com doador falecido, verificou-se uma dificuldade decorrente da falta de doadores com fígado de tamanho pequeno, adequado para atender receptores pediátricos. É impossível transplantar numa criança de 8 anos o fígado de um adulto de 60, 70 quilos. Esses receptores pediátricos, geralmente, são portadores de uma moléstia chamada atresia das vias biliares. Trata-se de uma doença congênita, relativamente frequente, que, mesmo sendo tratada paliativamente antes dos 2 anos, evolui para óbito ao redor dos 6, 8 anos de vida. Por outro lado, como as crianças são protegidas de violência, são raros os doadores falecidos por morte cerebral. Os doadores de peso que interessa a esses receptores são crianças que não andam de motocicleta, não levam tiro, eles são protegidos e, portanto, graças a Deus, a incidência da morte cerebral é pouco frequente, enquanto que a demanda é grande. Para superar essa dificuldade, empregou-se uma associação horizontal, com experiências anteriores que permitiu descrever a técnica do transplante de fígado entre vivos. De fato, durante anos, observou-se que após ressecções parciais de fígado, para retirada de um tumor ou trauma, o que seja, o remanescente se regenera até atingir o volume anterior em 2, 3 semanas. Pareceu, então, que a ressecção de um segmento do fígado de um doador adulto, sadio, poderia ser transplantado em um receptor de menor peso, com regeneração do remanescente do fígado no doador adulto e crescimento do enxerto até o peso proporcional para o seu com volume proporcional ao seu peso. Eu abro um parênteses para contar a vocês um mecanismo que, para mim, é fascinante. Como isso ocorre? Vocês sabem que o fígado recebe sangue por uma veia que passa por cima do pâncreas. E o pâncreas, além de insulina e outros hormônios, produz uns hormônios chamados hepatotróficos. Eles estimulam a reprodução de células hepáticas, que morrem naturalmente como todas nós. Quando nós retiramos um pedaço do fígado,
O sangue que vem do pâncreas tem uma concentração de hormônios constante, mas a relação hormônio-população celular se altera e estimula estas células remanescentes a se regenerarem até atingirem o volume anterior da linha normal e para. Esse, para mim, é um dos mecanismos mais maravilhosos da biologia. E também, porque estamos abrindo parênteses, eu conto a vocês que isso explica o mito grego de Prometeu. Segundo esse mito, Prometeu, filho de Zeus, num dia rouba o fogo de Zeus. Cada um interpreta o fogo como queira, mas deve ser poder. E Zeus quer lhe infligir um castigo. E o que faz? O acorrenta a uma rocha e faz com que um abutre, acho que é uma águia, todo dia lhe coma um pedaço. Mas, diz a literatura grega, esse pedaço é o fígado. Por quê? Porque ele se regenera durante o dia e o castigo pode ser eterno. Bonito. Assim, por meio de uma associação horizontal, em base de experiências prévias, surgiu a técnica do transplante intervivos. Entretanto, ela foi alvo de críticas expressas em editoriais das revistas de cirurgia de maior circulação à época. Baseavam-se numa eventual transgressão do princípio de Hipócrates, primum non nocere. Antes de mais nada, não fazer o mal. Nós, todos médicos, juramos isso. De fato, para o doador ou a doadora, geralmente é a mãe da criança, do menino, geralmente a mãe do receptor, a retirada de um dos segmentos de fígado representa uma agressão sem benefícios diretos imediatos. Ela está sadia, incisão enorme, uma cirurgia difícil. Entretanto, baseados no princípio da ética da responsabilidade, enunciada por Weber, autor citado pelo acadêmico Paulo Niemeyer em sua brilhante conferência na semana passada, aqui nesta sala, essas críticas foram refutadas por nós, considerando que salvar uma vida, às vezes do filho, justificava o risco da retirada de um segmento do doador, em alguns casos da mãe. Assim, a nova técnica passou a ser empregada em todos os centros transplantadores, inclusive para adultos, nos quais o segmento retirado é o lobo direito, que é uma das maiores cirurgias abdominais que se conhece. Enquanto que eu descrevi, foi descrito para o lobo esquerdo, que tem um risco relativamente pequeno. Mas retirar o lobo direito, it's a monumental operation. Mas isso foi aceito. Principalmente nos países do Oriente Médio e na Ásia, aonde princípios religiosos e costumes milenares impedem a retirada de órgãos de doadores falecidos. É proibido até fazer a barba do cadáver. Ele tem que estar inteiro para ter suas recompensas no céu. No céu, enfim, depois da morte. Segundo o Global Observatory on Donation and Transplantation, que é uma instituição americana que registra todos os transplantes feitos no mundo, apenas de 2000 a 2022 foram realizados mais de 86 mil procedimentos com essa técnica. Considerando que o transplante de fígado é indicado apenas quando não existe outra alternativa para evitar a evolução para óbito em curto período de tempo, podemos deduzir que a nova técnica, descrita há 35 anos, em base de um raciocínio horizontal, salvou 86 mil vidas só nos últimos 22 anos. Antes não havia registro.
No que diz respeito à liderança e no trabalho em equipe, é importante lembrar que eu, como toda a minha geração, nossa, da maioria que está aqui, foi educada no regime Magister Dixit. O chefe falou, perdão, está falado. Eu sou italiano, desculpe. Entretanto, a evolução da cultura e das ciências em geral, cujo progresso depende da associação de diferentes campos de conhecimento, frequentemente muito distantes entre si, estimula que nós, no terceiro ato, adotemos e valorizemos a liderança emergencial, na qual cada um lidera a área que mais conhece e cabe ao chefe apenas dirigir todos para um objetivo comum. Entretanto, para bem exercer esse tipo de liderança, devemos definir exatamente o objetivo para o qual desejamos dirigir nossa equipe. Lembrando o provérbio de Sêneca: não existem ventos favoráveis para o marinheiro que não sabe para onde vai. Em relação ao trabalho em equipe, vivi duas experiências. Comentarei ambas, uma vez que a comparação mostra uma forma de mantermos-nos ativos também durante o terceiro ato. Em 1967, imaginem, obtive o título de PhD, como foi dito aqui, na Universidade de Londres. Estagiei 2 anos no serviço chefiado pela professora Sheila Sherlock, Dame Sheila Sherlock hoje, criadora da hepatologia, que é um ramo da medicina que estuda as doenças do fígado. Ela inventou esse ramo, eu sabia, não se estudava isoladamente. Sua Liver Unit, no Royal Free Hospital, era constituída por cerca de 20 médicos, especializados nas diferentes áreas nas quais ocorrem as consequências das doenças do fígado. Primeira vez que se fazia isso. Representou um exemplo do sucesso pioneiro do trabalho em equipe, também em medicina. A minha geração, até esse estágio, era representada por grands seigneurs, que eram independentes, Le Soleil, e os assistentes eram assistentes. E, na medida que houve uma evolução, seja cultural, seja da medicina, estimulou-se o trabalho em grupo. Vocês vão ver que agora eu sou parceiro de uma geneticista. Nunca pensei na vida que eu fosse cirurgião procurar uma geneticista para trabalhar junto. Então, estimulou esse trabalho em equipe. Voltando ao Brasil, em 67, entusiasmado por esse sucesso da professora Sheila, estimulei e obtive meios para que 5 jovens que recentemente tinham obtido o título de doutor na USP estagiassem 2 anos na Universidade de São Paulo, estagiassem no exterior, em centros especializados nessas áreas que citei. Ao retornar ao Brasil, constituímos a unidade de fígado do Hospital das Clínicas, que durante 20 anos, eu posso dizer, desenvolveu e difundiu a cirurgia do fígado no Brasil. Entre eles está o Jorge Calil, que é nosso colega na academia hoje. Ele foi para Paris trabalhar com o Lison, que depois ganhou o Prêmio Nobel por descrever o sistema HSLA. A experiência adquirida nesse trabalho em equipe explica minha atividade atual no terceiro ato, mas com algumas novas particularidades. De fato, em 1970, com 40 anos, como já lhes disse, estimulei colegas pouco mais jovens do que eu a se especializarem no exterior em setores pouco desenvolvidos no Brasil para constituirmos a unidade de fígado do HC, do Hospital das Clínicas. Pelo contrário, em 2018, com 87 anos, me foi possível reunir uma equipe que inclui professores e pesquisadores já experientes nas suas diferentes áreas de conhecimento,
pretendendo desenvolver o xenotransplante no Brasil. Acredito que minha idade, e quem sabe a minha biografia, facilitou a formação de uma equipe que, diferentemente do que a anterior, inclui pesquisadores sêniores que trabalharam isoladamente até agora. Permitam-me agora expor-lhe o racionale e o estado atual desse projeto, para cuja coordenação dedico todo o meu tempo no terceiro ato. Os bons resultados obtidos com o transplante de órgãos até agora e o aumento da vida média da população determinam uma demanda crescente de órgãos. Que supera o número de transplantes realizados, causando as chamadas listas de espera. Nestas, muitos falecem antes do procedimento por falta de órgãos. No Brasil, em 2022, segundo a Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos, a ABTO, faleceram 7 inscritos por dia no Brasil. Os números no mundo são praticamente cada 2 ou 3 minutos. Para atender essa demanda reprimida, muitos centros têm procurado órgãos ditos adicionais. Os melhores resultados foram obtidos, ou têm sido obtidos, com o xenotransplante, que pretende modificar geneticamente animais e transplantar seus órgãos para o homem. Xenotransplante. Assim, há 6 anos, 6 para 7, juntamente com a geneticista professora Maiana Zatz, coordenamos um projeto multidisciplinar na Universidade de São Paulo, que reúne 8 professores titulares, 17 pesquisadores sêniores, para desenvolver o xenotransplante suíno no Brasil. Quero abrir um parênteses. Esse projeto tem um apelo mágico. Todos os órgãos de fomento estatais que nós procuramos, sem exceção, nos deram. Hoje eu soube que o CNPq deu um segundo aporte. E vocês vão ver por que esse projeto custa tanto. Já sistematizamos a engenharia genética. Obtivemos clones modificados. E o nascimento dos primeiros animais geneticamente modificados está previsto para fevereiro do ano que vem. Para desenvolver esses animais, é necessário construir biotérios NB2 de alto controle, porque eles devem ser criados esterilmente, uma vez que os seus órgãos serão transplantados no homem. Vocês devem ter acompanhado na literatura leiga que o primeiro transplante de coração suíno no homem, em Maryland, evoluiu 61 dias, que é um ótimo resultado. O Barnard, no primeiro, durou 18. Ele, na autópsia, houve uma dúvida se ele morreu por consequência de uma insuficiência cardíaca crônica anterior, que ele era o mau candidato, mas foi o único candidato que o FDA autorizou com a chamada indicação por compaixão, não tem mais o que fazer. Ou por uma contaminação por um citomegalovírus suíno que apareceu na autópsia do baço do porco doador e no coração do receptor. Então, eles recomendaram que se aumente o cuidado da esterilização das PIG Facilities, que é como se chamam essas instituições, e nós estamos construindo uma junto ao IPT e outra junto ao Genoma, sendo que a do Genoma fica pronto na mesma época do nascimento dos pequenos. É por isso que custou tão caro. O desenvolvimento desse projeto
mostra que no Brasil, também em medicina, é possível realizar pesquisas na fronteira atual do conhecimento. A seguir, obedecendo o tema que me foi proposto, como aproveitar o terceiro ato de nossas vidas, permitam-me apresentar algumas sugestões baseadas em minha experiência pessoal. O farei dividindo-as em 2 grupos, um de ordem prática e outro mais geral, diria filosófico. Do ponto de vista prático, escolher uma atividade cujos objetivos sejam de concretização distante. Eu acredito que o gerúndio procurando é um grande estímulo para continuar andando. Eu não me lembro agora o nome de um autor espanhol que disse: não há caminhos, los caminos se hacen al caminar. Grazie. Escolher um grupo de assessores, cada um responsável por um setor de nossa atividade. Em off a vocês, sugiro que um deles tenha uma ótima memória, para que se constitua no nosso banco de dados. Eu fiz isso. Organizar prospectivamente uma agenda diária e tentar mantê-la a qualquer custo. Tentar trabalhar em equipe, empregando para a harmonização do trabalho o natural respeito que o terceiro ato estimula. Baseados nos resultados das experiências recentes do Silicon Valley sobre epigenoma, tomar diariamente 1 grama de metformina, que é usada para tratar diabéticos, mas mesmo os não diabéticos como eu devem tomar, e 550 miligramas de resveratrol. Os dados para essas 2 substâncias são objetivos, enroedores e são convincentes. Mais do que tudo, eles obtêm os resultados iniciando o tratamento depois da segunda metade da vida dos ratos. Manter uma atividade física. O método Pilates é muito interessante, eu uso. Aproveitar a facilidade que oferece o YouTube para nos atualizar em assuntos gerais, assistindo conferências e debates sobre os temas mais importantes do momento. Eu me deleito com isso. Durante a pré-adolescência de nossos netos, reuni-los semanalmente, ministrando-lhes aulas sobre temas de cultura geral, como origem da vida, evolução das espécies, telescópio James Webb, etc. Sim, Estelinha, prazer em ter. Ter um hobby. O meu é aquarismo marinho. Do ponto de vista mais geral, sugiro que devamos valorizar a vida, vivendo cada um dos dias adicionais do terceiro ato como uma dádiva, sabendo que a muitos são negados. Programar nossas vidas, sabendo que poderemos chegar aos 90 ou 100 anos. Aceitar como inevitável a percepção de finitude e de solidão que permeia esse acréscimo, transformando-a em estímulo para a criatividade. É inegável que todos nós, idosos, temos o sentimento da solidão. Se fosse um momento de maior intimidade, eu diria que eu sinto falta de uma conchinha, mas não vou dizer. Viver o presente intensamente, evitando, porém, a tendência atual de viajar para o futuro num trem-bala, sem ver as paisagens que se sucedem. Transmitir aos mais... Essa frase eu devo à sua mãe, Ana. Transmitir aos mais jovens, pelo exemplo, os valores que a vida nos mostrou como os mais importantes. Eu considero isso da maior importância. Valorizar o que está escrito embaixo do relógio de um antigo edifício em Londres. Nenhum minuto que passou volta. Tome cuidado para não fazer nada em vão. Tentar alcançar o máximo,
lembrando, porém, o ditado: When flying in intergalactic ecstasy, don't forget your zip code. Ou seja, enquanto estivermos lutando pelo impossível, não esquecer nossas obrigações cotidianas. Aceitar eventuais insucessos, lembrando que o progresso ocorre sempre pela correção de erros anteriores. Em cirurgia, isso é inevitável. A história da cirurgia é isso. São insucessos que se corrigem e o próximo dá certo. Que para cada etapa superada, abre-se um novo horizonte, com obstáculos e dificuldades inesperados. Geralmente, nos orientam para direções diferentes daquela que tínhamos traçado inicialmente. Devemos aceitar, assim, o caráter errático da evolução do progresso de nosso trabalho e, eventualmente, também de nossas vidas. Valorizar que o bom Deus criou nossa condição humana de forma muito generosa, negando-nos a antevisão do futuro, fez com que fôssemos mais produtivos e desenvolvêssemos esperança, fé e pertinácia. Não saber se seremos ou não bem-sucedidos confere um inigualável sabor de aventura ao nosso percurso. Sim, aventura, cujo verdadeiro significado é a procura do desconhecido. Saber que tudo o que fizermos terá muito mais valor se for permeado por amor, principalmente para nós médicos, uma vez que o atendimento com caridade representa a verdadeira meta de nossa profissão. Ampliar a abrangência do amor que sentimos, principalmente no terceiro ato, estimulando os que nos cercam a fazê-lo antes do que nós fizemos. Valorizar o componente emocional de nossas vidas, que com o decorrer do tempo ganha diferentes matizes. Anos atrás, uma entrevista ao jornalista, meu amigo Roberto Dávila, disse que se observarmos o pôr do sol, veremos que nele aparecem as mesmas cores que a aurora: vermelho, rosa, azul e branco. Quem sabe, porém, com tons mais harmoniosos, muito bonitos. Concluindo, cito o filósofo norte-americano Noam Chomsky, que eu recomendo que vocês vejam no YouTube. Aos 95 anos, no fim de uma entrevista ao renomado jornalista Pierre Morgan, afirmou: desejo ser lembrado pela frase "He did his best". Eu também estou tentando fazer o melhor. Muito obrigado. Se vocês quiserem perguntar, falar comigo, estou aqui. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por essa aula, lição de vida, eu diria, que o senhor acabou de nos oferecer aqui e que tem um valor maior de ser, como o senhor bem descreveu aqui, um conhecimento que se cria de um outro conhecimento, mais a experiência. É muito interessante porque a sua metodologia de exposição aqui correspondeu exatamente a isso. Quer dizer, uma extraordinária erudição em relação aos temas de que o senhor trata diretamente, os temas científicos de que o senhor trata diretamente, e, ao mesmo tempo, uma colheita
permanente de novas inspirações, eu diria, na sua experiência de vida. Numa extraordinária experiência de vida. O professor, que está aqui hoje, disse desde o princípio que ele tem 93 anos. E, aos 93 anos, ele partilha com um público, e nós somos gratos aqui por isso, partilha com o público uma sabedoria extraordinária. Uma ciência, mas uma ciência que é acrescida daquilo que faz dela, mais do que a ciência, a sabedoria. E eu creio que foi exatamente isso que o senhor fez aqui hoje, indo buscar a essência de uma existência, né? O sentido de uma existência nessa sabedoria que o senhor adquiriu ao longo da vida. O senhor terminou a sua palestra citando Chomsky e dizendo eu fiz o melhor que eu pude, né? O melhor que eu sei fazer, né? E eu acho que tudo isso tem um imenso poder de alguma coisa que o senhor citou também na palestra como necessário, que é a força do exemplo. O senhor começou, abriu sua palestra dizendo que, mais do que a genética, era a força do exemplo que determinava uma personalidade. Ora, o senhor tem andado pelo mundo, andado pelo Brasil, dando esse exemplo, trazendo esse exemplo, quando o senhor se propõe a falar do terceiro ato da vida e o faz com o brilhantismo com que o senhor fez aqui, mostrando do que é capaz o terceiro ato da vida, o que é possível no terceiro ato da vida, isso é absolutamente admirável. Então, professor, eu só posso lhe agradecer muito pela sua presença, por tudo aquilo que o senhor está nos trazendo aqui, e aproveitar a oportunidade para lhe fazer um pedido. Em nome da Academia Brasileira de Letras, eu lhe pediria o direito de publicação do seu texto na revista da Academia Brasileira de Letras, que muito discretamente vem se dedicando também a falar de ciência, e para isso temos contado, por exemplo, com a extraordinária colaboração do Dr. Paulo Niemeyer e de outros cientistas que compõem os nossos quadros. Então, eu lhe pediria licença para muito prazer. Multiplicar entre um público que é o nosso essa joia que o senhor nos trouxe aqui hoje. Muito obrigada, professor. Eu, antes de encerrar, queria dizer a vocês que, se vocês tiverem interesse, existe um livro, já traduzido, mas enfim, que diz Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Por que nós envelhecemos e por que nós podemos evitá-lo. David Sinclair, Tempo de Vida, por que envelhecemos ou por que podemos evitá-lo. Vejam, eu vou deixar isso com a... Esse nome não é bem... Está na minha lista, é Rosisca, não é? Muito prazer. Eu estou habituada. Ótimo. E depois vocês... Ele tem muita discussão científica, mas que é interessante para convencer a parte final, onde ele sugere uma série de medidas. E eu disse aos colegas que estavam conosco no chá, hoje no Silicon Valley, nos Estados Unidos, eles estão investindo bilhões de dólares para conseguir evitar a morte. Isso parece fantástico, mas é verdade. Eles têm alguns dados que justificam isso, porque eles identificaram o que eles chamam de epigenoma,
que são umas sirtuínas, o nome da substância, não interessa qual, que agem no controle da morte celular. Então, agindo sobre essas sirtuínas, eles atrasam a morte celular, que depois de uma somatória causa a morte do ser humano. É fascinante o livro. É um pouco pesado, mas e é muito atual. Queria também dizer a vocês que eu não sei se eu consigo verbalizar. A vida é uma dádiva. It's a gift. E todos têm que aceitar isso. Não é que aceitar, vivenciar isso. E quanto mais, melhor. Agora, por mais que eu racionalize, eu sinto a finitude. Eu já não tenho o equilíbrio que eu tinha antes. Já não tenho a vista. Eu uso o aparelhinho para ouvir, como é que chama? Aparelho de surdez. Não, mas tem um nome. Tem um nome científico. Não é científico. Eu usei o que nós conhecemos. Antes era uma conchinha, mas pus marca-passo. Eu acho que existem hoje gadgets que facilitam. E depois de colocar o marca-passo, eu notei uma coisa muito interessante, que tinham me dito, eu não acreditava, uma melhora na capacidade de imaginação e de associação de ideias, porque aumenta o fluxo do débito cardíaco e, portanto, o fluxo cerebral. Então, precisa-se tentar lutar contra a finitude e aceitar algumas coisas que são inevitáveis, como, por exemplo, a solidão. Eu sou viúvo, moro sozinho, tenho 4 netos lindos, uma está aqui, mas cada um tem a sua vida, né? Olha, foi um prazer estar com vocês. Leiam esse livro, publiquem como quiser, com o maior prazer. Se tiver um erro de português, se corrija. Não terá nenhum.